gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no Salmo 133. Salmo 133. A dona já profetizou aqui, quero profetizar. Você vai romper fé. Gosto dessa palavra nesse dia. Em nome de Jesus. Salmo 133. Não estou entendendo. Salmo 133. Aí, ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em. Vamos lá de novo. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em. Vamos à frente. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Feche os teus olhos, por favor. Pai, muito obrigado por esse tempo. Que o teu Espírito Santo venha ministrar os nossos corações nesta noite, de uma forma muito especial. Fale conosco, Senhor, para a glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, o salmista diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade. E aí ele faz uma comparação. Ele começa a falar, ele fala do óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre as vestes de Arão. É como um óleo que envolve todo o corpo. Quando há unidade, quando há união, o óleo do Espírito desce sobre a cabeça da igreja. A cabeça da igreja é Jesus Cristo, e esta unção não pode ficar só em Jesus Cristo, ela tem que descer sobre o corpo, sobre a barba, sobre as vestes, ou seja, toda a igreja precisa desta unção para a sua vida. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O orvalho do Hermon, ele vinha descendo até os montes de Sião, refrescando, trazendo refrigério, o refrigério sobre o deserto, irmão. A unidade da igreja, a unidade do povo de Deus, ele é como um refrigério em meio ao deserto. Você crê nisso? Às vezes as pessoas dizem assim: pastor, eu estou passando por um deserto. Eu estou passando por um deserto. Vamos orar para que esse deserto passe logo. E eu quero te lembrar aqui que não existe deserto infinito. Você me ouviu aí? Não existe deserto infinito. Todo deserto tem um começo e tem um meio, mas tem um fim, para a glória do nome do Senhor Jesus. Não tem tempestade que dure para sempre. E a palavra está ensinando sobre a comunhão, a unidade da igreja. E aí o salmista ele termina falando: porque ali, aonde? Ali onde? No deserto, no monte de Sião. Aonde que Deus está falando? Ali, na comunhão. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. É bom que vivam em união. Daí o último versículo diz: porque ali onde, irmão? Na comunhão. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O que é bênção? O que é bênção, irmão? Daquilo que vem de Deus. A bênção é o teu propósito de oração, querido. Você tem propósito de oração, você tem projeto de vida. Você escreveu lá o teu projeto de vida para esse ano. Você é organizado. Quem é organizado escreveu o projeto de vida. Aqueles projetos a curto, a médio e a longo prazo, para poder orar, para estar orando todos os dias pelo seu projeto.
com Jesus. Isso é primordial, isso é a primeira coisa, irmão. Por isso que o salmista, ele inverte a fala dele ali, porque ali na comunhão, ali o Senhor ordena a bênção, as suas bênçãos e a vida para sempre. O que é vida para sempre? Igreja, o que é vida para sempre? Vida eterna. Vida eterna. Jesus falou assim: eu vou para o meu Pai, mas Ele vos enviará o Consolador, porque eu vou preparar-vos lugar. Meu Deus, quanto a mim, pelo Deus, empolgado. Gente empolgada para ir para o céu. Glória a Deus, o céu vai ser muito alegre, irmãos. Então Jesus estava dizendo aos seus discípulos que Ele estava preparando lugares para nós morarmos na eternidade. E o salmista está dizendo que nós teremos bênção e nós teremos vida eterna quando nós entendermos que precisamos caminhar em união, bem grandão, é unidade da igreja. A igreja precisa ser uma só é a igreja de Jesus Cristo. Não importa a placa da igreja, não importa a cadeira que você está sentado, ou o que você ocupa aqui dentro, se é da música, se é da dança, se não, pastor, eu não tenho nenhuma função aqui. Então, em nome de Jesus, você tem que tomar uma posição para fazer algo pela obra. Mas se Jesus voltar e você estiver em unidade, você vai para a glória como o Senhor. Então a palavra fala que nós devemos andar e viver em união. Tem um texto da palavra de Deus que me veio ao coração agora, que é uma oração de Jesus. Uma oração de Jesus. Pastor Marcos, se você puder achar esse texto também, por favor. Jesus fala assim, Jesus ora a Deus e diz assim: que eles sejam um, assim como eu e tu, assim como eu e o Pai somos um. Lembra, Ricardo? Lembra desse texto? Que eu e o Pai, como eu e o Pai somos um, que eles sejam um só. Está falando da unidade, da comunhão da igreja. É uma oração que Jesus fez. Olha, presta bem atenção no que eu vou te falar nesta noite, meu querido e minha querida. É uma oração que Jesus fez que ainda não foi respondida na totalidade. Forte isso. É uma oração que Jesus proferiu e que ainda não foi respondida na sua totalidade. Por quê? Porque Jesus diz assim: Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Obrigado, pastor. Mas eu quero ver a oração. Jesus, obrigado por a mesa de pedras. Não. 17? Vai lá, João 10, 17. Falaram aqui no ponto. João 17, 21. Você vê porque é que eu falaram aqui no meu ponto, que foi errado. Meu ponto. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, tu és em mim. Jesus está falando isso. E eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está orando assim, ó: Pai, que a tua igreja seja uma só, eles tenham unidade, eles sejam um só. Esta oração de Jesus ainda não foi respondida, sabe por quê? Porque quando nós pedimos uma bênção para Deus, qualquer bênção, é carro, é prosperidade, é saúde, e Deus te
responde mediante a sua fé, aquilo depende de Deus e da nossa fé. Deus já declarou a bênção sobre nós. Ou seja, Deus já fez o que tinha que fazer. Nós temos fé e nós alcançamos. Mas quando Jesus faz esta oração, a resposta da oração dele não depende de Deus, depende de nós. Que eles sejam um. Que a igreja seja um só corpo, não tenha divisão nesse corpo. Coloque a 1 Coríntios 1,10 aí, por favor. Você está me entendendo nesta noite, igreja do Senhor Jesus? Tudo isso está ligado à bênção, tudo isso está ligado à vida eterna. 1 Coríntios 1,10. Você vai ver o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? No verso seguinte, o apóstolo Paulo fala assim para a igreja de Corinto: aqueles que são da casa de Cloé falaram que há dissensões entre vocês. Põe o versículo seguinte, por favor. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. E aí o apóstolo Paulo vai até a igreja de Corinto e ele fala daquela forma que está escrito no verso anterior. Põe o verso anterior de novo. Ele fala assim: rogo-vos. Irmão, quando você lê a Bíblia, imagine. O apóstolo Paulo está falando assim: ó, pai, eu rogo para vocês que, eu rogo a vocês, irmãos, pelo nome de Jesus Cristo, que todos digam a mesma coisa. Não, o apóstolo Paulo estava falando assim: olha, eu rogo em nome de Jesus que vocês falem a mesma coisa, que vocês tenham o mesmo espírito, que vocês tenham o mesmo coração, que não haja divisão entre vocês, que não haja dissensão entre vocês, porque o apóstolo Paulo estava sendo usado por Deus para trazer uma mensagem a uma igreja que não conseguia ter comunhão, que não conseguia olhar nos olhos uns dos outros, igreja do Senhor. E o apóstolo Paulo sabia que a unidade é responsável pelas bênçãos que nós buscamos e pela vida eterna, igreja. Aleluia! Aleluia! É muito sério o que Jesus orou, é muito sério o que Jesus falou, que eles sejam um. Quando o apóstolo Paulo diz que todos falem a mesma coisa, não quer dizer assim, irmãos, eu gosto de vermelho, o irmão gosta de verde, então nós temos todos que gostar da mesma cor. Claro que não. É disposição de coração para entender que nós somos um corpo e temos que olhar para a mesma direção, olhar para o céu, focar em Jesus Cristo, que é o único Senhor e Salvador das nossas vidas, e amar uns aos outros, mesmo com os defeitos que o teu irmão tem aí do seu lado, mesmo com a forma dele. Talvez tenha alguém aqui que seja mais extrovertido, alguém que brinca, que gosta de brincar, mas tem aquele que só cumprimenta e vai embora. Ah, mas aquele não é chato. Não é, ele é necessário para o corpo. Você é necessário para o corpo, do teu jeitinho, do jeitinho que você é. Você é necessário para o corpo. O apóstolo Paulo fala assim, que a cabeça não pode falar com o dedinho mínimo: você não é importante para o corpo. Você sabia que se cortar o dedinho mínimo, você perde o equilíbrio do corpo? Sabia disso? Todo membro é importante
no corpo de Cristo. Todo membro tem a sua função no corpo de Cristo. Pastor, mas eu não faço nada. Ah, querido, se você soubesse quando eu te cumprimento e você dá um sorriso e diz: paz, pastor. Ah, como vem cura no meu coração. Como você é importante. Como você é importante. Talvez você abraçou alguém hoje aí na igreja, ou nem abraçou, mas só olhou e deu um sorriso. Alguém disse assim: ah, ninguém se importa comigo. E aí Deus te usou para dar um sorriso. É que a gente acha que ser usado por Deus, a gente tem que olhar para o céu e falar assim: ah, venha trovão, e o trovão vem. A gente acha que ser usado por Deus é só pôr a mão na cabeça de alguém que está com câncer e ser curado na hora. Fora isso, não é usado por Deus. Querido, isso também é ser usado por Deus. Elias andou 40 dias e 40 noites naquele deserto, foi até o Monte Horebe, depois que ele comeu o pão e bebeu a água, e entrou na caverna novamente. E Deus fala para ele: Elias, o que você está fazendo aí nessa caverna, meu querido? E mandou Elias sair para fora da caverna. E Elias, quando saiu para fora da caverna, a palavra diz assim: Elias procurou Deus no trovão. Elias procurou Deus num terremoto. E sabe onde Elias encontrou Deus? Em uma brisa. Seja uma brisa que refresca o coração das pessoas. Um abraço, um aperto de mão, um sorriso, dizendo: Jesus te ama. Jesus te ama. Por isso você é tão importante no corpo de Cristo. Por isso Deus te escolheu, o Senhor te escolheu para estar aqui. Eu e vocês podemos nos tornar a resposta de oração de Jesus. Aleluia. Que eles sejam um, que eles se tornem um. Com as diferenças, irmãos, como nós somos diferentes, como nós somos diferentes, cada um tem uma característica, cada um tem um jeito de ser, um jeito de falar, um jeito de se portar, mas, querido, não quer dizer que aquele que te abraça menos te ama menos. Tem gente que não gosta de abraçar. Tem gente que não gosta de sorrir. Mas não quer dizer que ele não te ama. Não quer dizer que a tua leitura seja espiritual, meu irmão, e não seja carnal a tua leitura. Eu não gosto daquele irmão, ele é muito sério. Ah, eu não gosto dele. Ah, eu não gosto do fulano. Ah, eu não gosto do ciclano porque ele é assim. Não gosto do beltrano porque ele é assim. Comece a buscar de Deus discernimento para que você tenha uma leitura diferente na vida das pessoas. A Bíblia diz que a nossa justiça, lá em Isaías, a nossa justiça é considerada como o quê? Alguém lembra? Hã? A nossa justiça própria. Não estou falando do STF agora. A nossa justiça própria, ela é considerada como um trapo de imundícia. Sabe o que é um trapo de imundícia? É um pano que se usa para limpar o banheiro. O dia todo, daí lá no final do dia, Deus compara, essa aqui é a justiça humana. Ela cheira mal, ela é suja, ela contamina. Meu Deus, que forte igreja! Antes de falar de alguém, antes de pensar algo sobre alguém, pense na unidade, irmão. Pastor, está demorando tanto minha bênção que eu estou querendo desistir. Irmão, tem algumas coisas que nós temos que conversar sobre essa bênção. Vamos orar juntos, pedir uma resposta de Deus. Talvez não é o momento de você receber essa bênção. Talvez Deus está aguardando um momento melhor para te abençoar.
mas talvez tenha algumas coisas que estejam bloqueando a tua bênção. No mundo espiritual, talvez algumas coisas bloqueando a tua bênção. A Bíblia fala que o casal, o marido que não honra a sua esposa, tem a sua oração impedida. E vice-versa. A esposa que não honra o seu marido tem a oração impedida. E aí a Bíblia está falando de pecado. Fala, pastor, mas eu não estou em pecado, não sou adúltero, não roubo, não minto, mas não consegue olhar na cara do irmão. Está pecando, tem oração impedida. Que forte isso, igreja. E ainda nós julgamos, fulano não gosta de mim, ciclano está lá orando, está lá conversando com alguém, deu risada e olhou para você, você disse que é, não, está falando de mim. Justiça que é como um trapo de imundícia. Justiça que é como um trapo de imundícia. Que forte isso, igreja. Por isso Jesus está dizendo que eles sejam um. Porque aquele que olha para o Senhor, aquele que está firmado no Senhor, aquele que tem o foco do Senhor, ele vence. Ele vence. Olha o que a Bíblia diz aqui, deixa eu pegar o texto da palavra. Anotei. Mateus 5, 23 e 24, William. Mateus, capítulo 5, versos 23 e 24. Se você está anotando a palavra, anote na minha célula. Essa semana vocês vão ter que falar da palavra. E se faltar alguém na célula, eu vou buscar em casa. Não, o pastor falou que vai ter que falar, eu não vou para a célula, vamos buscar você em casa. Portanto, olhe bem esse texto, querido, preste muito atenção no que Deus está falando contigo nesta noite. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Você entendeu? Você entendeu o que o salmista falou? A unidade tem que ser como um refrigério. A unidade precisa ser um refrigério. A unidade precisa ser como um óleo que envolve o corpo todo. E Paulo diz que haja entre vós conexão. Conexão. Se Paulo estivesse falando hoje aqui, ele ia falar assim: tem que linkar. Tem que linkar. Tem que haver conexão. Não deixa cair o Wi-Fi da comunhão, irmão. Mantenha a senha atualizada. Para não cair a conexão da comunhão. Querido, deixa eu te perguntar aqui. Entenda o que eu vou te falar. Tem alguma coisa mais fácil ou simples do que trazer a oferta e colocar aqui, ou fazer o teu Pix, né? Transferir para a conta da igreja? É uma coisa muito simples. Você não precisa fazer um curso, não precisa perguntar para alguém. É muito simples. O pastor Marco falou aqui da oferta, eu vou ofertar. É muito simples. E Jesus falou assim: se você tem alguma coisa contra alguém, se você tem algo para acertar com alguém, antes de ofertar, acerte, para que a tua bênção não fique impedida, para que as tuas bênçãos não estejam impedidas. Meu Deus, que forte isso, Deus. Que forte isso. Isso é muito forte, igreja do Senhor. E o texto ali está dizendo assim: se você sabe que alguém tem algo contra você, não é assim, não vou com a cara do meu irmão, mas vou deixar a oferta aqui e vou falar com ele. Não é isso. É se você fez alguma coisa, vai acertar.
Se você fez alguma coisa, vai acertar. A palavra fala assim: tome cuidado para você liberar palavras. Às vezes você acha que está brincando, o teu coração não, o teu coração está falando sério. E aí a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Mas eu só fiz uma brincadeira. Mas é muito sério, querido. Vá acertar, vá até o teu irmão e diga assim: olha, você está bravo comigo, você está chateado comigo, eu vim aqui para te pedir perdão. E sabe que às vezes nós vamos ter que chegar para alguém e falar assim: querido, eu vim aqui te pedir perdão, não sei do que, mas estou pedindo perdão. O texto da palavra de Deus diz assim: que você precisa amontoar brasas vivas sobre a cabeça do inimigo. Ah, que bom, pastor, vou tacar fogo nele. Não é isso, não entendeu? Amontoar brasas vivas é alguém que não olha na tua cara, você ir lá e abraçar ele e dizer: eu te amo em Cristo Jesus. É você saber que tem alguém que não vai muito. Você lá no teu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua família, na família também, pastor, principalmente. E você ir lá e dar um abraço e falar: puxa, que bom que você está aqui, que bom que você veio. Chegou no aniversário, a pessoa olhou para você e fez assim. Eu estou falando só de experiência minha, tá? Eu sei que não acontece isso com ninguém. E aí você vai lá e abraça essa pessoa. Bom te ver. Daí a palavra diz que você está amontoando brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa. Sabe por que isso? Porque ela vai para casa queimando o neurônio. Eu não vou para a carne, eu desprezo ele e ele me abraça. Ah, igreja do Senhor Jesus, nós precisamos subir de nível. Subir de nível. Ele não olha para mim e também não olha. Se ele não me cumprimenta, eu também não cumprimento. Se ele quer falar comigo, quem está perdendo é ele. Não é, querido, não é ele, não. Deixa o orgulho de lado e vem louvar o Senhor. Deixa o orgulho de lado. O orgulho está matando muita gente no mundo. O orgulho está derrubando tanto casamento. O orgulho está desmanchando sociedades. O orgulho está arrebentando as pessoas. Parece que está passando o tempo e o orgulho está fazendo, está tendo um upgrade no orgulho. Os outros estão mais orgulhosos ainda. Eu comprei uma camisa nova, estou bem orgulhoso. Não vou perdoar, quem que tem que perdoar? Ele que vem pedir perdão para mim. Irmão, estou falando isso aqui lá de fora, na igreja não acontece isso. Lá em casa não acontece isso. Lá no teu trabalho não acontece isso. Preciso de ajuda, não vou ajudar porque ninguém me ajuda aqui. Não, querido, seja você o primeiro a ajudar. Deixa o orgulho de lado e vem louvar o Senhor. Deixa o orgulho de lado e vem louvar o Senhor. Enquanto nós colocamos o orgulho como base da nossa vida, nós não alcançamos nada. Nada. A nossa oração está impedida, igreja do Senhor Jesus. A nossa oração está impedida. Vamos ver mais um texto da palavra de Deus. Se até para ofertar no domingo à noite ou quando você vem à igreja, Jesus disse que você tem que estar com o teu coração certinho com as pessoas. Imagine para tomar ceia, irmão. Imagine para tomar ceia. Imagine para dobrar o joelho e falar: Senhor, eu preciso da minha bênção. Imagine, irmão. Imagine quando Jesus voltava a buscar a igreja. Se tem restrição até para entregar a oferta. Você não tem medo disso, irmão? Eu tenho medo, sabia? Ah, Senhor, me mostra. O dia que eu quase infartei lá em 2024, qual foi a minha oração? Eu quero viver, eu quero viver.
Eu falei: Senhor, se o Senhor está me dando uma oportunidade de consertar, me mostra o que eu tenho que consertar. Essa foi minha oração. O dia que a minha pressão estava lá nos ares, o peito estava doendo, e eu pensei: Jesus, a minha oração foi: eu não posso perder a eternidade. Não. Se você perder a bicicleta, você compra outra. Se você perder o carro, você compra outra. A empresa, você compra outra. Mas a salvação, se perder, não tem mais jeito. E não existe esse negócio: eu aceitei Jesus, eu batizei, agora já estou salvo, posso fazer o que eu quero. Conversa de Satanás. Não deixe Satanás te levar para o ambiente da incredulidade. Permaneça no ambiente da fé, entendendo que nós precisamos do Senhor, precisamos uns dos outros, para nós irmos para a glória. Pastor, estou saindo da igreja porque Deus falou comigo, senti o coração, uma formiga me contou, sei lá. E aí a gente pergunta assim, quando a pessoa fala, aí a gente pergunta assim: irmão, está tudo bem, eu fiz alguma coisa, alguém fez alguma coisa na igreja para você? Não, está tudo 10. Quando sai, a gente fica sabendo, brigou com não sei quem, discutiu com não sei quem. E em vez de mudar de atitude, mudou de igreja. Irmão, sinto muito, mas se você sai da igreja por causa de relacionamento, você não tem que mudar de igreja, você tem que mudar de Deus. Porque mesmo Deus que está aqui está em todo lugar. E Ele sabe. Meu Deus, eu não gostaria de falar isso, mas nós precisamos entender. É simples a ofertar, é simples entregar o dízimo. E Deus fala desta forma: olha, conserta primeiro teu vida. Conserta lá com quem você precisa consertar. Eita, Deus poderoso, Deus é bom o tempo todo. Mateus 18, verso 15, 16 e 17. Mateus 18, 15, 16 e 17. Quantos querem ser abençoados por Deus? Aleluia. Quantos querem romper em fé nessa noite, nesse ano? Eita Deus, Tu és maravilhoso. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. Chama ele e conversa. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Próximo. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. Próximo. E se não escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. O que Jesus está falando aqui? Se alguém errar com você, não é para falar assim: estou de mal, não falo mais e acabou. Não, a palavra está dizendo para você ir até ele e falar assim: ó, você errou comigo. Não é para ir lá e brincar de roxinho e dar um mata-leão, não é isso. Não é para ir lá e repreender, não está mandando repreender, está mandando chama para um café, irmão. Fala: querido, você falou isso de mim. E não é legal, vamos acertar isso aqui, vamos resolver isso. De repente até assim: o que eu fiz de errado para você ter falado isso para mim, ou falado isso de mim. A Bíblia está dizendo que você precisa acertar. Se você tentou, se você falou e não deu resultado, aí você vai pegar duas testemunhas e vai chamar essa pessoa de novo. E aí vai repreender nessa situação, vai repreender. Tudo isso para quê? Para ficar certo entre você e o teu irmão em Cristo. Para que a unção continue descendo, para que a tua bênção continue acontecendo na sua vida, para que a tua bênção não fique impedida. Irmão, estou falando aqui de igreja, mas lá em casa, pai, mãe, irmão, tio, primo, com os amigos,
Bíblia está ensinando humildade. Meu Deus, que difícil ser crente, pastor. Não, difícil é estar nas mãos de Satanás. Difícil ser uma marionete de Satanás, ser conduzido por Satanás. Isso é difícil. Isso é muito difícil. E aí a Bíblia fala que se mesmo você chamando duas testemunhas não tiver conserto, isso a nível da igreja, chame a igreja, mas é claro que esse chame a igreja é a liderança da igreja. É claro que essas duas testemunhas que você vai levar são liderança, pastores, líderes, obreiros da igreja para serem testemunhas da tua conversa. Mas em todo tempo a palavra está dizendo que nós temos que trabalhar em prol do conserto. O apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto assim, Jesus, ele nos uniu a Deus. Jesus, ele fez uma ponte entre Deus e os homens. E ele nos entregou o ministério da reconciliação. Quando você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo passou a habitar o teu coração. Amém? E o Espírito Santo na tua vida produziu um ministério chamado Ministério da Reconciliação. Mas é só para mim reconciliar o irmão lá com o irmão dele. Não, é primeiro para você reconciliar com quem está em guerra. É você se reconciliar com as pessoas. Jesus te permitiu você reconciliar com Deus. A palavra fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas Cristo nos trouxe de volta a comunhão, aleluia. Estamos de volta, podemos nos achegar a Deus novamente. Perdemos essa condição lá no Éden, perdemos essa condição com o pecado, mas a morte e ressurreição de Cristo nos permite nos achegarmos a Deus, para que Ele coloque a essência dele em nós, que é o seu Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não pode ser como um vaso que você coloca lá na sua casa e ele fica bonito demais e está ali só porque é bonito. Ele tem que produzir na sua vida. E para produzir na sua vida, você precisa deixar que ele manifeste na sua vida. Gálatas 5, 22 e 23, fruto do Espírito, amor. Olha por favor, Gálatas 5, 22. Amor, fruto do Espírito é amor. Para quê? Mas o fruto do Espírito é, qual é a primeira manifestação do fruto do Espírito, irmão? O que você está lendo lá no telão? Precisa ir para frente. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, seja bom, bondade, fé, mansidão, temperança. Oh, irmão, você já tem isso, sabia? Espírito Santo, envia os teus frutos sobre mim. Não, você não tem que orar isso. O Espírito Santo me ensina a colocar em prática o que eu já tenho. Irmão, não ore assim, Espírito Santo venha sobre mim nessa noite. Se você aceitou Jesus, você já tem o Espírito Santo. Se você ora dessa forma, vem sobre mim, Espírito Santo. Ele está lá dentro do seu coração dizendo assim, eu já estou aqui. Ei, não sei se olhar, que frustração. Eu já estou aqui. Você precisa dar liberdade para o Espírito Santo ministrar a sua vida, para que você entenda o que o salmista falou há centenas de anos atrás. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vou falar de novo para ver se tem mais a mim. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Pastor, estou jejuando e a bênção não veio. Pastor, sou dizimista e sou ofertante, minha vida financeira está ruim. Irmão, é hora de fazer uma análise. É hora de fazer uma análise. Como está a tua comunhão com a igreja? Você pode olhar para todos aqui dentro, todos olhar nos olhos e falar: eu te amo em Cristo. Tem horas que é difícil para mim também. Antes que você pergunte, pastor, como que você consegue? Não, não consigo. Quem consegue por mim, Espírito Santo. Tem horas que é difícil. Tem horas que é difícil. Dentro de casa tem horas que é difícil. No casamento tem horas que é difícil. Tem ou não tem? Só as irmãs falaram: aleluia. Mas o Espírito Santo nos capacita. O Espírito Santo nos move, nos coloca no ambiente da bênção. No ambiente da bênção. Quão bom e quão suave é nós vivemos em unidade, igreja. Que quando nós estamos unidos, Satanás não consegue entrar. Satanás não entra na comunhão. Satanás só entra na desunião. Por isso Paulo foi lá para as igrejas lá de Corinto e falou assim: olha, eu estou rogando a vocês que todos falem a mesma coisa, tenham a mesma disposição mental, que todos possam viver a mesma coisa, irmãos, e cada um na sua característica. Você não tem que virar um robô. Eu tenho que ser igual ao pastor. Não, irmão, está amarrado. Seja bonito como você é, mas que você olhe para a palavra, que você olhe para a comunhão. Tem gente que fala assim: eu não vou para o grupo lá, eu não vou para isso, não vou para aquilo que fulano está lá, porque eu não gosto do líder. Querido, tua justiça é como um trapo de imundícia. Que forte, me queiram bem, pelo amor de Deus, tá? Continue me amando. Nós precisamos de relacionamento. Jesus, aonde ele passava, tinha relacionamentos. Você nunca sabe quando você vai precisar de alguém. Você nunca sabe. Tinha uma pessoa que não olhava na minha cara um tempo atrás, muito tempo atrás, não olhava, não gostava de mim, ia falar com ela, eu nunca desisti. Um dia aconteceu um acidente e eu parei para ajudar naquele acidente. Quem era? Ele olhou para mim e se assustou assim. Eu precisei de ajuda, irmãos. Aqui para ajudar. A gente nunca sabe quando nós vamos precisar de alguém, querido. Sabe aquele vizinho chato? Deixa eu ver se alguém mora do meu lado. Ih, pastor, eu sei. Sabe aquele vizinho chato? Sabe? Talvez seja ele que vai te atender numa necessidade. Sabe aquele irmão chato na igreja? Eu estou falando isso só porque faz parte da pregação. Não tem ninguém chato na igreja. Sabe aquele irmão chato? Sabe aquele irmão que você não gosta? Talvez seja ele. Quem sabe? Ai, meu Deus. Cuidado quando você fala de alguém, querido. Se é que você fala. Se um dia der vontade de falar de alguém, toma cuidado. Essa pessoa pode estar orando por você. Meu Deus. Meu Deus, que forte isso. Irmão, não pense que essa palavra foi ministrada para a liderança dessa igreja. Porque o salmista falou que a unção vem sobre a cabeça, sobre a barba, sobre as vestes. A unção precisa envolver a igreja toda. A palavra precisa envolver a igreja toda. Eu gostaria muito, e eu resisti ao Senhor, eu tenho uma palavra, Senhor, de romper em fé nessa noite, mas isso é romper em fé. Às vezes a gente está achando que romper em fé é passar naquele concurso difícil que já tentou 10 vezes. Amém.
amém. Mas talvez romper em fé em algumas situações na nossa vida é deixar o Espírito Santo ministrar o nosso coração e poder abraçar alguém que nós não conseguimos mais abraçar. Jesus passava pelas casas. Nós temos um GE que fala de 7 casas que Jesus passou. Jesus passou nessas casas fazendo relacionamentos. Ei, Zaqueu! Está fazendo aí, Zaqueu, nessa figueira? Desce que eu preciso posar na tua casa. Fez relacionamento. Onde Jesus passava, tinha relacionamento. Nós temos que ter relacionamentos. Por que nós temos célula? Para você aprender a palavra, para você entender a palavra, mas para você ter comunhão, aumentar a comunhão e relacionamentos. Relacionamentos. Jesus era de relacionamentos. Tentou com um jovem rico. Você já sabe tudo, você conhece a lei, você conhece os mandamentos, você conhece tudo, mas venda o teu orgulho, venda o teu orgulho e reparta aos pobres. Foi isso que ele falou venda os teus bens e reparta aos pobres. Mas talvez, irmão, não entendo muito bem, vou falar no meu coração, talvez tenha pessoas aqui dentro que o seu maior bem é o seu orgulho. Que não troca por nada o orgulho.